Saudações a todos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação, e na parte técnica, o Cláudio Cardoso. É sempre bom ter você como nosso companheiro aqui, participando do nosso programa. Então, mande aqui durante o nosso episódio suas perguntas, faça seus comentários, participe sempre, deixando alguma sugestão de tema também. Para você que vier nos assistir posteriormente, pode também deixar um comentário nos vídeos, ou então faça um comentário direto no WhatsApp aqui do Sintonia no Bem, 649-9603-1234. Para você que nos acompanha pelo YouTube, faça sua inscrição, assina lá, clica lá no sininho para que você seja sempre alertado quando o nosso programa entrar no ar. Então, para dar início aqui, vamos nos unir pedindo a Deus paz, proteção, que a gente possa nos unir sempre, pedindo que Deus nos permita caminhar cada vez mais no caminho do bem, e que os nossos amigos do plano espiritual permaneçam sempre ao nosso lado, nos intuindo para que a gente faça tudo da melhor maneira possível. Então vamos lá, estamos iniciando o nosso programa de número 52 e eu coloquei como título Deixe a Espiritualidade Agir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então lembro mais uma vez, participa aqui conosco, mande seus comentários, que a gente vai, na medida do possível, fazendo o programa para que ele fique cada vez mais do jeito que você que está nos acompanhando aí queira. Muitas instituições de saúde através do mundo estão adotando práticas integrativas que ajudam a um tipo de desbloqueio, da espiritualidade do paciente. Logicamente, isso não vai acabar com o sofrimento, mas ajuda o paciente a lidar melhor com esses momentos muitas vezes tão difíceis. Aqui no Brasil, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, já vem trabalhando com várias dessas práticas integrativas. São conhecidas como PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São várias abordagens... Oi? Não é Pix de dinheiro, não. São várias abordagens terapêuticas que atuam de forma complementar ao tratamento convencional. Então é um complemento, por isso práticas integrativas e complementares. Então são diversas práticas que elas trabalham de forma complementar aos tratamentos convencionais e potencializam o cuidado. E são muitas vezes indicadas por profissionais de acordo com a necessidade de cada pessoa, para prevenir agravos, para promover e recuperar saúde, para enfatizar a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre o ser humano, o meio ambiente onde ele se encontra e a sociedade. E também para ampliar a percepção das pessoas para uma autonomia e para o autocuidado. Essas práticas integrativas fazem parte daquilo que a Organização Mundial de Saúde chama de medicinas tradicionais complementares e integrativas. São práticas que proporcionam uma visão ampliada do processo de saúde e doença, assim como a promoção do cuidado integral do ser humano, e se baseiam no indivíduo como um todo. Então ela é bem holística, levando em conta os aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais. Atualmente aqui no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece essas práticas em forma de 29 procedimentos, que são institucionalizados através da nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Dentre esses 29 procedimentos, nós temos alguns que talvez vocês já conheçam. A apiterapia, que é o uso de derivados das abelhas, a meditação, aromaterapia, ozonioterapia, a fitoterapia, o uso de plantas medicinais, cromoterapia, o uso das cores, a imposição de mãos, o reiki, a homeopatia, a terapia de florais, o yoga, a acupuntura e entre vários outros procedimentos. Se alguém se interessar e pesquisar na playlist que a gente tem aqui no YouTube do Sintonia, ou para aqueles que me seguem lá no meu YouTube, Carlos Biela, nos programas, principalmente da primeira fase, lá em 2022, 2023, aqui do nosso podcast,
Eu fiz algumas entrevistas aqui com profissionais de saúde, falando exatamente sobre algumas dessas práticas. E também fiz alguns programas falando sobre outras. Por exemplo, eu fiz uma falando só sobre a terapia do uso de florais. Então, se alguém tiver interesse, dá uma pesquisada e aproveite, né, que está lá no YouTube, nas playlists, pesquise. Quem tiver interesse pode assistir lá o programa que a gente fez na primeira fase do nosso podcast Espiritualidades. Quando nós usamos essas práticas integrativas, nós podemos auxiliar os pacientes a lidarem melhor com situações difíceis, auxiliando-os a sair da inércia e da vitimização, me desculpa. E aqui vai entrar uma história que eu encontrei quando eu estava pesquisando material para o roteiro desse episódio de hoje. Em 2020, o pequeno Caleb, então com apenas 10 anos de idade, foi diagnosticado com sarcoma histiossístico. É um tipo raro e agressivo de câncer que afeta o sistema imunológico e que se disseminou por todo o seu corpo. No hospital, durante a internação, Caleb teve contato com a meditação para controlar as dores. Por vezes, eu estava no quarto conversando com a médica e ele pedia silêncio para meditar, lembra a mãe de Caleb, Fernanda. Caleb já havia passado por uma leucemia quando tinha 8 anos de idade. Sua mãe disse que Caleb havia se incomodado com a perda de cabelo, mas respondeu bem ao tratamento ao longo do primeiro ano. Um dia, porém, começou a sofrer com as febres altas e persistentes. Uma investigação mais profunda levou ao diagnóstico de sarcoma. Foi muito difícil dizer a ele que surgiu um novo câncer e que ele precisava passar por um transplante de medula, disse Fernanda. Dissemos a ele que não sabíamos o final da história, mas que ele jamais estaria sozinho e que Deus não se esqueceu da gente. Fernanda, assim como o marido e os outros 4 filhos, seguem a Igreja Internacional do Calvário, uma igreja protestante de origem canadense. O transplante de medula foi realizado em novembro de 2019. As sessões intensas de quimioterapia provocaram uma reação pulmonar e Caleb voltou a ser internado em março de 2020. Não sei se vocês lembram, mas era exatamente o início da pandemia da Covid-19. Fernanda, a mãe de Caleb, disse que ficou o tempo todo com ele no hospital, inclusive passando quase um mês sem ver seus outros filhos. Para suprir em parte a falta dos irmãos, a quem Caleb sempre foi muito apegado, Fernanda sugeriu que ela e Caleb fizessem novos amigos no hospital, pois, como ela mesma disse, quando você foca na vida de outra pessoa, você cria empatia e transforma a sua própria perspectiva, e isso nos ajudou a lidar com as emoções e a não nos entregarmos ao desespero. Contudo, o momento de dor mais profunda acabou chegando. Caleb precisou ser entubado em abril de 2020, e no dia 12 de maio daquele mesmo ano de 2020, Caleb faleceu. 2 dias antes, sem nenhuma perspectiva de melhoras, Fernando e o marido perguntaram se os irmãos queriam se despedir de Caleb, e todos concordaram. Caleb permanecia sedado, mas mesmo assim seus irmãos conversaram com ele. Fernanda lembra que seu caçula disse: "Vá para casa, Caleb, nós vamos mais tarde." Deixá-lo ir depois de tanto sofrimento nos trouxe muita paz, disse Fernanda, para quem Deus se tornou muito mais real depois de toda essa experiência. Como ela afirmou, é claro que houve dor e desespero, mas a fé em Deus nos permitiu não permanecer lá e a voltarmos a viver. Pois é, essa triste história nos leva a questionar se existe relação entre a religiosidade ou espiritualidade e a saúde humana. Afinal, quem eu sou? Para muitos de nós seríamos somente a união entre corpo e mente, um influenciando o outro. Para outros, existiria uma outra dimensão,
a espiritual, que também influencia e é influenciado por corpo e mente. Ou seja, nós seríamos a integração corpo, mente e espírito, ou, como alguns entendem, alma. Neste sentido, nós podemos fazer um questionamento. O que me faz saudável ou doente? Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as condições de saúde ou doença se explicam por um modelo biopsicossocial. Falei sobre isso em episódios atrás. Esse conceito, gente, é de 1948. No entanto, com o passar dos anos e através dos diversos avanços dos conhecimentos sobre os determinantes dos processos que promovem saúde e doença, a própria Organização Mundial de Saúde, em 1988, agregou o aspecto espiritual no conceito multidimensional de saúde e doença. Temos, então, que os processos de saúde e doença se devem às condições biopsicossociais e espirituais de cada um de nós. E neste contexto, a dimensão religiosidade ou espiritualidade vem ganhando importância entre profissionais de saúde e pesquisadores. Veja bem, em 1910, William Osler, professor de medicina da Oxford University do Reino Unido, publicou um artigo no British Medical Journal intitulado A Fé que Cura. Osler afirma no artigo: nada na vida é mais maravilhoso do que a fé. A fé é de fato um dos milagres da natureza humana, que a ciência está tão pronta para aceitar quanto para estudar seus efeitos maravilhosos. Veja bem, isso é de 1910. Décadas depois, muitos estudos começaram a ser desenvolvidos, e a partir da década de 1990, diversos estudos foram publicados, demonstrando a relação entre religiosidade e ou espiritualidade com a saúde. E esta crescente produção científica vem contribuindo muito, para o desenvolvimento de novas estratégias para o cuidado em saúde e enfatiza a necessidade do atendimento a todas as dimensões que constituem um indivíduo, ou seja, corpo, mente e espírito. Eu já falei em vários episódios, mas acho que vale a pena relembrar aqui, pois existe muita confusão entre os conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, dogmas, rituais e símbolos que designam uma confissão religiosa. Religiosidade representa o quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma determinada religião. A religiosidade pode ser organizacional ou não organizacional. A organizacional é a participação na instituição religiosa, igreja, um templo, seja lá o que for. Já a religiosidade não organizacional é aquele ato de rezar, de ler livros, de assistir programas religiosos na TV, de escutar alguma palestra, mas não necessariamente teria uma participação na instituição religiosa. Já a espiritualidade seria a busca pessoal para entender aspectos relacionados ao sentido da vida, as relações com o sagrado ou transcendente, que podem ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas. Aproveito aqui para falar de dois outros conceitos que tem muita gente que confunde: ateísmo e agnosticismo. Ateu é todo aquele que não acredita em Deus e que nega sua existência. Já o agnóstico, ele afirma que não há certeza se Deus existe ou não. Então existe essa diferença entre esses dois conceitos. Deste modo, existem ateístas espiritualizados, existem ateus espiritualizados que buscam se conectar com alguma coisa maior. Por exemplo, com a natureza, com a própria vida, com o universo, do mesmo jeito que existem religiosos não espiritualizados, que são aquelas pessoas que não se preocupam com a conexão com algo maior
e para aqueles a quem a religião é basicamente social e não transformadora. Uma das grandes referências mundiais em espiritualidade e saúde, a doutora Cristina Puchalski, que é professora da George Washington University, nos Estados Unidos, ela diz o seguinte, abre aspas, espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da experiência humana, por meio do qual se busca e expressa o significado, propósito e transcendência da existência. Tal estado perpassa a vivência da pessoa em suas relações consigo mesmo, com a família, com os outros, a comunidade, a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado. Fecha aspas. Bom, de modo resumido, a gente tem então, religião seria o modo como os outros me enxergam. Religiosidade seria como eu aplico determinada religião. Espiritualidade seria a conexão com Deus, com algo maior, com o universo, a vida, ou seja lá como você queira chamar. Mais resumido ainda, religião sou eu com os outros, religiosidade sou eu comigo mesmo e espiritualidade sou eu com Deus. Aí fica mais fácil da gente poder diferenciar esses três conceitos. Bem, ao final do século XIX, a ideia presente era que existiria um conflito entre fé, religião e ciência, especialmente por parte de nomes como Auguste Comte, Karl Marx, Freud e vários outros. O pensamento era o seguinte nesse século XIX, principalmente no finzinho dele. A humanidade estaria saindo de um tempo primitivo, supersticioso, um tempo religioso. Ao longo do século XX, a humanidade se libertaria do aspecto religioso e passaria a ser plenamente racional. A ideia de Deus seria superstição de pessoas ainda ignorantes cientificamente ou imaturas psicologicamente, que não teriam coragem de encarar a realidade, dura como ela é, e ficam inventando fantasias para se apegar. Portanto, de acordo com esse pensamento, a religiosidade humana desapareceria ao longo do século XX. É lógico que isso não aconteceu. O Pew Research Center, que é um centro de dados localizado lá em Washington, nos Estados Unidos, ele aponta que cerca de 84% da população mundial segue alguma religião. E a previsão é que até 2060 esse número chegue a quase 90% da população mundial. O último censo aqui do Brasil, que ele é de 2022, mostrou que o Brasil tem 90,7% de sua população seguindo alguma religião. E 9,3% se declararam sem religião. Esse número subiu em comparação com o último censo de 2010. Acontece o seguinte, pessoas sem religião existem, mas existem muitas que continuam acreditando em Deus, não sendo desse modo ateus. Aquele que se considera um ateu convicto, ele assume uma posição filosófica bem clara, que se baseia no materialismo científico. Deste modo, o número de ateus no Brasil não ultrapassa, gente, 1% da nossa população. Ou seja, o Brasil é um país predominantemente religioso. Agora aqui cabe uma consideração bem interessante. Se a grande maioria das pessoas possuem religiosidade ou espiritualidade, por que não utilizar isso nos procedimentos relacionados à saúde? Bom, quando a gente faz um apanhado da história humana, nós vamos observar que o aspecto religioso ou o aspecto espiritual vem acompanhando a humanidade desde que ela começou a dar os seus primeiros passos. Para vocês terem um exemplo, na caverna de Chauvet-Pont-d'Arc, no sul da França, foram encontrados pinturas rupestres de cerca de 32 mil anos atrás.
E os arqueólogos acreditam que a caverna era um espaço sagrado, com rituais de comunicação com a espiritualidade, de acordo com as pinturas que lá foram encontradas. Para quem tiver interesse, existe um documentário sobre essa caverna. O documentário é de 2010. A caverna foi descoberta em 1994, se eu não estou enganado. Esse documentário foi dirigido por Werner Herzog, um grande cineasta. E é um documentário muito, muito interessante. E vai abordar exatamente esse aspecto daquela caverna, ter um aspecto espiritual. De que o homem que há 32 mil anos atrás frequentava aquela caverna, o fazia para ter uma comunicação com alguma divindade. Outro aspecto sobre isso que eu estou falando, vocês já devem ter percebido a quantidade de obras que a humanidade vem produzindo ao longo do tempo que tem alguma ligação com religiosidade ou espiritualidade. Templos como o Taj Mahal na Índia, a Catedral de Notre Dame na França, as pirâmides do Egito, todos eles são construções que apresentam alguma função religiosa e ou espiritual. O próprio conhecimento, quando a gente começa a estudar o que é a história da humanidade, o próprio conhecimento, que ele é tão grudado, tão arraigado com a ciência, tem uma ligação muito profunda com a religiosidade. Basta a gente observar de onde surgiram as grandes bibliotecas através do mundo. A grande maioria dentro de instituições religiosas. Uma das grandes universidades do mundo, a Oxford, que é lá do Reino Unido, tem um brasão, e no brasão tem uma frase escrita dentro de um livro aberto. A frase é a seguinte: Dominus Illuminatium Mea, que em latim significa o Senhor é a minha luz. Brasão de uma instituição acadêmico-científico, de projeção mundial. Também, se a gente começar a pesquisar, nós vamos encontrar vários cientistas e pensadores que foram religiosos, como Copérnicos, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Mendel, Francis Bacon, Boyle, Isaac Newton, todos eram religiosos. Então, a ciência agregada com a religiosidade. Tem a história de um cientista botânico, inventor e agrônomo norte-americano que a partir do momento que eu li, eu me apaixonei. Ele se chama George Washington Carver e viveu entre 1860 e 1943. Carver acreditava que era possível ter fé tanto em Deus quanto na ciência. E tem um livro, gente, que é maravilhoso, chama O Pequeno Laboratório de Deus. Esse livro é basicamente uma biografia do Carver e foi escrito por Hermínio Corrêa de Miranda. É muito bom, muito gostoso de ler e traz um exemplo de vida desse cientista que a grande maioria não conhece e que foi premiado, foi laureado durante a sua época nos Estados Unidos e ajudou imensamente com vários estudos, principalmente a parte da agronomia norte-americana, da produção de grãos lá nos Estados Unidos. No final do século XVIII e início do século XIX, a humanidade passou a negar a existência de Deus. Pregava-se a não necessidade da religião, até mesmo sua total rejeição. Foi um período de grande aumento do materialismo. Neste período, nós temos, por exemplo, a Revolução Francesa, que teve início em 1789 e perdurou até mais ou menos 1799. E o homem passou a questionar a religião. A própria Catedral de Notre Dame, uma catedral, um templo religioso, passou a ser um templo dedicado à deusa da razão. Deixou-se de fazer cultos religiosos dentro da Catedral de Notre Dame. Durante esse tempo, crescia esse pensamento materialista de que a vida não tinha sentido algum, sendo
basicamente fruto de forças materiais. Nessa época, dizia-se que a busca por sentido demandaria uma fuga da realidade. Por isso se baniu a religião naquela época. No entanto, esse pensamento materialista acabou por negligenciar a relação existente entre religiosidade ou espiritualidade dentro da área da saúde. Ou seja, não se observaram que existiam aspectos positivos nessa relação. Havia, sim, a necessidade de se estudar essa relação, religiosidade, espiritualidade com a saúde. E gradativamente foram surgindo vários centros de pesquisa dentro dessa área de relação, em grandes instituições de ensino através do mundo, como Universidade Stanford, Universidade Duke, Universidade da Flórida, Universidade do Texas, Universidade Columbia, a Johns Hopkins, Universidade de Munique, Universidade Calgary, a Royal College Colégio Real de Psiquiatras, Universidade Oxford, a Universidade Cambridge, a Universidade Harvard, entre várias outras. No Brasil, havia, e eu vou dizer que ainda há, em certos centros de pesquisa, uma grande resistência de se abordar sobre religiosidade e ou espiritualidade dentro da área da saúde, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Mas essa realidade vem mudando, talvez devagar demais, mas vem mudando, graças a Deus. Por exemplo, aqui na nossa Universidade Federal de Jataí, existe o NAESP, Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade. Inclusive, a gente já fez, salvo engano, 2 episódios com o NAESP. Nós fizemos um na primeira parte do nosso programa e agora na segunda fase também nós fizemos. Basta pesquisar lá nas playlists que vocês vão encontrar o episódio que a gente trouxe aqui, o pessoal do NAESP. Bem, nós estamos falando aqui sobre essa relação, né, de espiritualidade, religiosidade e saúde. Os profissionais de saúde, eles deveriam ser orientados sobre não se impor o ateísmo e o agnosticismo sobre os pacientes, do mesmo modo que não se deve impor a religiosidade e espiritualidade sobre os pacientes. Mas, e isso é importante, não se deve ignorar a religião e a espiritualidade do paciente. Então, o profissional da saúde não deve impor nem um pensamento ateu, agnóstico, ou religioso, ou espiritual ao paciente. Mas ele também não pode ignorar essa religiosidade e espiritualidade existente nos pacientes. Aqui entra um caso interessante. O grande Sigmund Freud influenciou a psicanálise ao longo do século XX. E ele se posicionou de uma maneira bem dura, talvez, em relação à religião. No seu livro O Futuro de uma Ilusão, de 1927, Freud diz o seguinte, abre aspas, a religião seria uma ilusão bem projetada. A religião faz afirmações sobre a condição da realidade, estabelece dogmas e deposita crença em algo que não foi descoberto. Fecha aspas. O interessante é que Oscar Pfister, um ministro luterano e psicanalista suíço, rebateu o livro e a posição de Freud em seu próprio livro chamado A Ilusão de um Futuro. O livro do Freud era O Futuro de uma Ilusão. Pfister lançou o livro A Ilusão de um Futuro, também em 1927. Freud acabou recebendo bem a crítica do livro, e isso não foi suficiente para prejudicar sua amizade com Pfizer, a quem ele acabou por chamar em uma carta de meu amado adversário. Pfizer considerava que a religião, no início, pode ter características neuróticas obsessivas compulsivas. Contudo, ele defendia que a religião evolui quando deixa de lado os cerimonialismos e assume um papel libertador. Ao contrapor a culpa com o amor,
essa nova visão da religião concilia os desejos individuais com a ética moral, inspirando-se na trajetória de superação de Jesus. A espiritualidade pode ser uma aliada no enfrentamento de situações mais difíceis. Ela também auxilia na construção da resiliência, na capacidade de viver e na capacidade de enfrentamento dos desafios da vida, como na história de Caleb com a qual eu iniciei este episódio. Só uma pausa aqui. Um abraço para a Vanessa, que está nos acompanhando e mandando uma boa noite. Boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando também. Seguindo aqui. Dessa forma, quando nós não encontramos recursos no nosso interior, podemos recorrer a forças superiores e direcionar nossa mente e nosso espírito nessas forças, para que elas possam nos puxar para fora dos problemas em que nos encontramos. Isso serve tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde. Gente, isso é importante. Quando a gente vem, ao longo dos nossos programas, trabalhando isso, essa questão da espiritualidade e relacionando muitas vezes isso com os aspectos de saúde e doença, é essa força, né, que existe quando nós nos apegamos em alguma coisa superior. Alguns usam isso dentro da própria religião, mas muitos se pegam basicamente a Deus, a uma força suprema, às energias da natureza, o que seja. Mas essa projeção dessa espiritualidade, ela auxilia sobremaneira os processos, muitas vezes até de cura, auxiliam muito no tratamento. E eu já citei aqui também, e ao longo dos próximos episódios a gente deve trabalhar com isso, ajudam bastante, principalmente aqueles pacientes que estão, vamos dizer, em fases terminais, aqueles pacientes que estão em doenças crônicas, que não têm perspectiva de cura, mas que essa espiritualidade, esse apego a algo maior, proporciona um conforto, um consolo e uma esperança. Por isso que em vários livros que a gente tem estudado para construir os episódios desse nosso podcast, a gente vem observando isso. Inclusive, livros que falam, né, de você morrer doente, mas morrer saudável. É interessante, né, esse conceito, porque você morre saudável espiritualmente. Você morre doente do corpo, mas o seu espírito está saudável, porque você entende aquilo que você está passando. Diferentemente daquilo que se pensava naquela época, final do século XIX e principalmente no início do século XX, de que a religião seria algo castrador para o ser humano. Se a gente entender que graças a esses processos de apego religioso, de apego espiritual principalmente, nós conseguimos manter o nosso organismo funcionando de uma forma mais saudável, a nossa mente se sintonizando de uma forma mais saudável, talvez a gente consiga ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos séculos, que seja, criar uma nova sociedade humana que tenha maior resiliência de acordo com os problemas de saúde que elas vêm passando. Principalmente, isso é importante, os problemas de saúde mental, que vem crescendo ao longo talvez das últimas décadas, principalmente. Então, por isso, essa relação entre a religiosidade, a espiritualidade, com os processos de tratamento de saúde, eu acho que tem que ganhar cada vez mais força. E é isso que a gente vem, né, trabalhando dentro dos nossos episódios, trazendo aqui profissionais da área da saúde, trazendo aqui acadêmicos, trazendo aqui professores, para mostrar que existe esse interesse, né, dessa discussão cada vez mais ampla sobre essa relação. Um abraço aqui também ao nosso amigo Dr. Marcelo Mello,
Excelente programa de hoje. Muito obrigado aqui pela participação, Dr. Marcelo. Sigamos em frente. Lembrando que nós retomamos com a Associação Médico Espírita. O Dr. Marcelo que está à frente. Ele e a doutora Adriana, hematologista, Adriana Queiroz. Toda terça-feira, a partir das 19h30, lá no Lar Espírita Força do Amor, nós estamos fazendo, e eu também estou fazendo parte, para vocês verem, eu não sou médico, mas faço parte da Associação Médico Espírita. Não é necessário ser médico, apenas para aquelas pessoas que tenham interesse. Nós estamos fazendo um estudo através de leitura a cada terça-feira, às 19h30, lá no Lar Espírita Força do Amor. Nós estamos fazendo a leitura do livro Nosso Lar. Então, quem tiver interesse, participe lá com a gente. É um grupo bem gostoso lá, a gente está trabalhando a leitura desse livro, discutindo muito sobre isso. E esses aspectos que a gente trabalha aqui no Espiritualidades tem tudo a ver, principalmente, né, com os livros do André Luiz, né, que falam muito sobre essa questão da medicina, da saúde. Então, é muito interessante e importante a gente trabalhar com essa relação médico-espírita. Então, quem tiver interesse, a Associação Médico Espírita de Jataí, toda terça-feira, 19h30, lá no Lar Espírita Força do Amor. Todos estão convidados. Bom, seguindo aqui. Se a ciência busca estudar e explicar o que existe na natureza, no universo e nas pessoas, e a religiosidade e a espiritualidade são algo intrínseco do ser humano, por que não estudar essa relação? Né? Então, para aqueles que se tornam tão céticos a ponto de falar que entrar com religiosidade, com espiritualidade dentro dos processos científicos, isso não deveria acontecer, vamos começar a repensar um pouquinho, né? Vamos começar a mudar um pouquinho esse conceito. Atualmente, a gente vem observando bastante isso, a ciência vem demonstrando que tanto a religiosidade quanto a espiritualidade podem promover efeitos tanto positivos quanto negativos na saúde dos pacientes. Nem sempre os efeitos, talvez se eu falar aqui, alguns não vão concordar, mas eu vou falar assim mesmo. Talvez o efeito da religiosidade possa trazer mais aspectos negativos. Não vou reformular. Talvez os aspectos negativos possam ser mais relacionados com a religiosidade do que com a espiritualidade. Minha opinião. Mas vamos seguir em frente. Só para vocês terem noção também. Olha que interessante. Eu estou falando que a ciência começa a estudar cada vez mais essa relação. No CID-10, que é o Catálogo Internacional de Doenças, na sua 10ª edição, publicada pela Organização Mundial de Saúde em 1992 e atualizada em 2019, existe uma categoria identificada pelo código CID-10F44.3. Esta categoria refere-se ao transtorno de transe e de possessão. Gente, isso está dentro do Catálogo Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Seria esse transtorno de transe e de possessão seria um transtorno dissociativo caracterizado pela perda passageira da própria identidade e da consciência do ambiente onde a pessoa age, como se estivesse tomada por outra personalidade, espírito ou força. Isso, gente, é o que consta no texto relacionado a esse transtorno de transe e de possessão. Vocês perceberam? Aqui se enquadra os casos que dentro do espiritismo a gente chama de obsessão. Ou seja, casos de obsessão estão sendo categorizados pela Organização Mundial de Saúde como sendo um transtorno digno de tratamento. E não mais como sendo algo relacionado pura e simplesmente com uma determinada religião. Já falamos aqui, lembrando também que
presença aqui do Dr. Marcelo, cardiologista. Já falamos a respeito da atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019. Nessa atualização tem um item bem interessante. Lá no capítulo 9, esse capítulo se refere à espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular. Na introdução deste capítulo, nós temos o seguinte texto, abre aspas, há um conjunto de evidências que demonstram forte relação entre espiritualidade, religião, religiosidade e os processos de saúde, adoecimento e cura, compondo junto dos aspectos físicos, psicológicos e sociais a visão integral do ser humano. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha que interessante, nós já estamos começando a juntar mais essa relação entre religião, espiritualidade e saúde. Ainda dentro dessa introdução, né, dessa diretriz, nós temos o seguinte: espiritualidade e religiosidade são recursos valiosos utilizados pelos pacientes no enfrentamento das doenças e do sofrimento. O processo de entender qual a relevância, identificar demandas e prover adequado suporte espiritual e religioso beneficia tanto pacientes quanto a equipe multidisciplinar e o próprio sistema de saúde. É isso. Nós vamos ficando por aqui. Este é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela e a produção e a apresentação são minhas. E a parte técnica fica por conta aqui do Cláudio Cardoso. Na próxima semana, se não houver nenhuma mudança, mas vocês vão ser informados, principalmente para você, né, que já assina aqui os canais do Sintonia no Bem, para você que já acionou lá o sininho do YouTube, você vai ser informado mais rápido que os outros. Na próxima semana eu estarei falando aqui a respeito da espiritualidade contida nas curas de Jesus. Só um lembrete, antes que eu encerre. Para quem acompanhou o programa passado que a gente fez sobre as casas espíritas, sobre a necessidade de mudança de modelo das casas espíritas, nós recebemos aqui o Vilmar pelo Allan Kardec, o Carlúcio lá pelo Fé e Caridade, o Elviro pelo Forças do Amor e o Emerson pelo Maria de Nazaré. Nós falamos naquela ocasião de alguns aspectos relacionados a essa talvez necessidade de mudança. E conversando entre nós já, inclusive um pouquinho antes da gente começar o nosso programa de hoje, aguarde que nós vamos começar a fazer, talvez, cada item daquele que a gente veio discutindo, fazer um programa específico com a turma que estava presente. Então, eu acho que eu provoquei eu mexi numa caixa de marimbondo. E os marimbondos estão começando a querer mostrar o seu valor também. Então, aguarde que provavelmente a gente, quem sabe, faça um programa por mês, né? Com essa turma que aqui esteve, com outros membros de outras casas também, discutindo sobre o movimento espírita, basicamente sobre o movimento espírita daqui, de Jataí. Aguarde que vem coisa boa por aí. Então, lembre-se que quando parecer que a ciência não tem mais nada a oferecer a um paciente, deixe a espiritualidade agir e confie no resultado que vier. Agradeço você pela participação, esperando que a espiritualidade sempre seja um caminho para que todos nós possamos seguir. Pedimos a Deus que nos abençoe a todos nós, que mantenha sempre a orientação através dos nossos amigos do plano espiritual, nos orientando para que possamos fazer sempre a melhor coisa possível para aproveitarmos, né, essa oportunidade que Deus nos dá, que se chama vida. Fiquem todos em paz, sejam cada vez mais espiritualizados e até o nosso próximo episódio.